Olá, tudo bom? Aqui é a Priscila Campos e venho trazer mais uma Gota Fraterna. Hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 25 do livro Jesus no Lar, que chama A Visita da Verdade. Muito interessante. Eu, se fosse vocês, ficaria até o final para entender bem essa história. Ela começa meio, o que vai acontecer? Mas Jesus, como sempre, é sábio, assertivo e coloca a gente para pensar e raciocinar sobre tudo, né? Então, a lição começa, né? Certa feita, disse o mestre, que só a verdade fará livre o homem. João 8,32. E talvez porque lhe não pudesse aprender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico. Né? Então, a gente volta lá para a época de Jesus, quando Pedro aprende essa lição trazida por Jesus. Então, ele começa: Senhor, o que é a verdade? Né? Lembrando que o título da lição é A Visita da Verdade. Senhor, o que é verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: A verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Então, ok, a verdade total é a luz divina total, ou seja, o que a luz faz? A luz, ela traz, ela clareia, né? Você consegue ver todos os detalhes, todos os defeitos, ela ilumina, você consegue ver a sujeira embaixo do tapete, né? Estamos preparados para isso, será? E aí, Jesus, sabiamente, né, percebeu que o pescador ele continuava sem entender muito, estava ainda faminto dos esclarecimentos. E aí ele seguiu, meditou e trouxe essa historinha, né, que deixa tudo mais claro. Então, numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava, o ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes, pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro, afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e brandava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Ou seja, ele se sentia preso na caverna, falando, gente, por que estão me mantendo aqui? Né? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, né? Entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A fé chegou, né? A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se, de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Então a fé veio, ele, vou rezar aqui, vou pedir a Deus, mas já daqui a pouco, né, voltou. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte, suarenta, e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe os prantos desesperados. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas, decorridas algumas horas, retomou a lamentação. A esperança foi lá, mostrou que a vida é eterna, que a gente, né, tem uma certeza nessa vida que todo mundo vai evoluir, cada um no seu tempo, mas vai. Então, não, né, então ele voltou à reclamação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o, alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. E aí? O que vai acontecer?
Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés. E, agora, percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. Muita coincidência, né? Será que a gente se vê um pouco nessa situação? O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo. Sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente, para aprender a limpar-se e purificar-se, fugiu, espavorido, em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Bem forte, né? Então, o título da lição é a visita da verdade. Eu acho que a pergunta que a gente deve fazer é: estamos preparados para essa visita? Queremos acender as luzes e reconhecer e enxergar quais de fato são os grandes problemas, e normalmente esses grandes problemas estão dentro de nós mesmos? Porque aqui, né, a lição é muito clara: nós criamos e co-criamos a nossa realidade, seja com as experiências dessa ou de outras vidas. Então, nós somos responsáveis pelo lugar que estamos. Ainda somos crianças, né, espirituais na visão da vida eterna, e não devemos, né, nos colocar, né, no chicotear, né, exageradamente, porque a gente está exatamente aqui para evoluir e aprender. Mas se a gente quer realmente evoluir e aprender, a gente vai ter que receber essa visita em algum momento, para a gente enxergar com clareza o que de fato segura, atrapalha, nos coloca na caverna, né? E talvez Deus já tenha mandado ela em algum momento para a gente. E será que a gente fez como o pobre homem, fugiu para outra caverna caçando alguma outra desculpa, ou a gente teve força para olhar e falar: putz, é hora de encarar, é hora de olhar, porque só através da verdade a gente vai evoluir, né? Então, com certeza a gente precisa de todas as outras fortalezas, né, da fé, da esperança, da caridade, mas a verdade, ela faz a gente enxergar nós mesmos, né? E não é à toa que existe essa comparação da verdade sendo essa luz que ilumina. Então, que a gente lembre-se sempre quando a gente deparar com uma situação que gera um desconforto, a gente esperar, respirar e pensar ali: será que essa não é a luz que está iluminando coisas que eu não queria ver? Né? Então, que a gente tenha essa humildade, né, para reconhecer esses momentos e subir mais um degrau, né, cada vez que ele apareça nas nossas vidas. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.